Olá pessoal, essa é a nosso oitavo estudo abordando o tema identidade pessoal, né? Identidade, quem sou eu? Hoje nós vamos falar sobre sermos conhecidos por Deus, especificamente dentro do Antigo Testamento. Nos nossos dias, a identidade pessoal tem se tornado uma espécie de projeto do it yourself, né? Ou seja, faça você mesmo. Isso quer dizer que o que se pensa é que cada um deve encontrar a sua própria identidade pessoal, deve definir a sua própria identidade pessoal, ou mesmo projetar, né, quem você é, são coisas quase que como um imperativo moral nos nossos dias, né? E a autonomia pessoal muitas vezes é valorizada acima de todas as outras considerações. Então, a verdade é que as pessoas buscam saber quem são mais a partir dos outros do que de si mesmas, né? Ou mesmo do que do próprio Deus. Um filósofo americano chamado Michael Allen Fox, você vê aí, nós vamos falar inicialmente sobre sermos conhecidos por Deus no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Esse filósofo, ele disse o seguinte, um filósofo americano-canadense, que ele diz que o self é uma rede de relações forjadas por experiências significativas, passadas e presentes, ações e conexões com pessoas, lugares, coisas e eventos. Então, o self, portanto, torna-se um feixe de relacionamentos, seja com pessoas, no passado, no presente, seja com ações, com lugares, com coisas, com eventos e etc. Michael Horton, um teólogo, diz que o eu, entendido como um indivíduo autônomo, não existe. Ou seja, ninguém de forma autônoma consegue desenvolver o próprio eu, o próprio self, a própria identidade de si mesmo. Isso não existe, né? Nós somos forjados, formados a partir desse contexto, desses contextos de relacionamentos. Então, se conhecer a Deus na minha juventude deu à minha própria vida propósito, eu acredito que ser conhecido por Deus provou ser um grande conforto, muitas vezes em momentos de confusão e dificuldade. É importante, ou foi importante, eu conhecer a Deus? Sim, mas muito mais importante na construção da minha identidade, nos momentos de confusão e dificuldade, foi o fato de eu saber ou de eu perceber que eu sou conhecido por Deus. Portanto, esse é o ponto do nosso estudo de hoje, né? Você consegue ler aí. O ponto é saber que somos conhecidos por Deus, nos dá segurança na construção da nossa identidade. Então, o que o Antigo Testamento ensina sobre ser conhecido por Deus? Para respondermos essa pergunta, algumas questões chamam a atenção. Primeiro, o fato de que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Depois, refletirmos um pouco sobre o que significa sermos conhecidos por Deus, né? E questões relacionadas a isso. Primeira parte, então, o primeiro ponto a considerarmos é a questão de Deus nos conhece de forma íntima e pessoalmente. Deus nos conhece de forma íntima e pessoalmente. E o Velho Testamento, o Antigo Testamento, dá clareza sobre isso. Por exemplo, a passagem mais famosa na Bíblia sobre ser conhecido por Deus é o Salmo 139. O Salmo 139, ele abre com as palavras: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, o salmista declara que Deus está familiarizado com
todas as suas formas, é o que diz o verso de número 3. Sentado ou em pé, se subindo ou descendo, se falando ou em silêncio, o conhecimento de Deus sobre ele é maior até mesmo do que o conhecimento que o salmista tem de si mesmo. É o que você lê no Salmo 139, versos 2 a 6. E o salmista dá duas explicações para esse conhecimento maravilhoso que ele relata no verso 6. O primeiro é o fato de que Deus está sempre presente com ele. Ele diz isso dos versos 7 a 12. Ele faz as perguntas: para onde eu posso fugir do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Onde eu vou me esconder da sua face? Então, essa é a primeira explicação, é o fato de que Deus está sempre presente com ele, né? Segunda é que o conhecimento de Deus tem do salmista começa antes do próprio salmista nascer. Os versos 13 a 18 vão dizer sobre isso, né? Deus, ele diz que Deus o criou o íntimo do seu ser e o teceu no ventre da sua própria mãe. Então, assim como um artista sabe o que faz, sabe a sua obra, sabe o que cria, sabe o que pinta, sabe o que esculpe, o salmista infere que Deus, o nosso Criador, sabe o que ele fez, né? Ou quem ele fez, ou quem ele criou. Um mestre, frade dominicano, reconhecido como um dos grandes símbolos do espírito intelectual da Idade Média, chamado Eckhart de Hockenheim, viveu ali de 1260 a 1328, ele traz uma frase bem significativa sobre isso. Ele diz: Deus está mais perto de mim do que eu de mim mesmo. Então, Deus está mais perto de mim do que eu estou de mim mesmo. Isso é muito interessante, porque reflete exatamente essa compreensão de que Deus nos conhece muito antes de nós mesmos pensarmos, né, processarmos qualquer tipo de pensamento. Desse Salmo 139, nós podemos inferir dois tipos de conhecimento. Você vê aí um chamado conhecimento factual, que é a ideia de que Deus sabe tudo sobre mim, todos os fatos sobre mim. Esse é o primeiro tipo de conhecimento que eu vejo no Salmo 139. E também o conhecimento relacional, que é o fato de que Deus me conhece pessoalmente. Então, Deus não somente sabe fatos sobre mim, como a gente diz: eu conheço fulano, ou eu sei quem ele é, onde ele vive, o que ele faz, o que ele trabalha, mas é diferente dizermos que nós temos um conhecimento não só factual, nós temos um conhecimento relacional, nós nos relacionamos. Então, por exemplo, nós temos um conhecimento factual do presidente, mas nós não temos um conhecimento relacional, porque nós não nos relacionamos com ele. No caso do Salmo 139, no nosso caso, na relação com Deus, nós percebemos que os dois estão intimamente relacionados. Deus sabe sobre o salmista porque ele o conhece. Deus sabe sobre mim porque ele me conhece. Deus sabe sobre você porque ele te conhece. Então Deus tem não só um conhecimento factual, sabe tudo sobre você, mas ele também conhece você pessoalmente, a despeito de nós. Então, o conhecimento de Deus, de tudo e de todos, é um conhecimento ensinado em toda a Escritura. Deus conhece os nossos caminhos, conhece os nossos dias, conhece os nossos pensamentos, conhece os segredos do nosso coração e assim por diante. O próprio texto de 1 João 3,20 diz: Amados, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Uma frase repetida várias vezes nas cartas de Paulo também testemunha essa convicção, especialmente no texto de 2 Coríntios, capítulo de número 11. Você pode abrir nesses textos na medida que eu falar, ou guardar a leitura, né? Alguns eu vou ler, outros não. 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 11, diz: Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Ou seja, Paulo
usa esse texto para convencer os seus leitores que ele os amava. E Deus sabia que isso era verdade. Mais interessante ainda é o capítulo de número 12, versos 2 e 3, que ele diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ou seja, Paulo afirma: Deus sabia algo que Paulo não sabia. Então, esse é um conceito, o conhecimento de Deus, a onisciência de Deus, é de fato clara dentro das Escrituras e um atributo que aponta para a sua transcendência, ou seja, sobrepõe a sua onipresença. O fato de nos conhecer diz respeito à sua imanência, ou seja, está relacionado ao seu amor. A sua imanência é é Deus entrando em relacionamento com a criatura. A sua transcendência é Deus superior sobre toda a criação. Então Deus é transcendente e imanente. Ele tem conhecimento de todas as coisas, porque ele assim criou, mas ao mesmo tempo ele se relaciona com essa criação e especialmente conosco através do amor de Cristo Jesus. Então, em contraste com o Ocidente moderno, o conhecimento relacional é o principal quadro de conhecimento na Bíblia. Por exemplo, a expressão conhecer no sentido bíblico, ela tem origem em Adão. A Escritura fala, Gênesis 4, verso 1, que Adão conheceu Eva. E essa é uma referência a relações sexuais. Isso atesta o fato de que na Bíblia saber algo ou conhecer algo pode significar experimentar ou ter essa experiência. Então significa estar familiarizado com o que se conhece existencialmente, emocionalmente, socialmente, cognitivamente. Então esse é o tipo de conhecimento quando nós pensarmos sobre sermos conhecidos por Deus, é exatamente esse tipo de intimidade, né? Deus nos conhece intimamente, pessoalmente. Como dissemos, na verdade, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. O que significa, então, ser conhecido por Deus? O que significa ser conhecido por Deus? Como em todo relacionamento, o nosso relacionamento com Deus tem dois lados. Os crentes conhecem a Deus e também são conhecidos por Ele. Considerando que conhecer a Deus é um foco de inúmeros livros, artigos, etc., ser conhecido por Deus é algo que muitas vezes recebe menos atenção. Então, nós muitas vezes falamos sobre a importância de conhecermos a Deus, mas poucas vezes refletimos sobre a importância de sermos conhecidos por Deus, que é o que nós estamos falando. As referências a ser conhecido por Deus aparecem muitas vezes em pontos críticos da narrativa bíblica. No Antigo Testamento, aqueles que são conhecidos por Deus incluem as principais figuras do desdobramento do plano de Deus para salvar o mundo. Por exemplo, Gênesis 18, a explicação de que Deus tem escolhido Abraão para tornar-se canal de bênção de Deus às nações, é exatamente Deus conhecê-lo. O verso 19, Gênesis 18, 19. Pois eu o escolhi, eu conheci para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Êxodo capítulo 33, Moisés é descrito como amigo de Deus, com quem ele fala cara a cara, e que ele diz a Moisés: eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado, é o que diz o verso 12. Em 2 Samuel capítulo 7, Davi louva a Deus dizendo: quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. É o que diz o verso 22. E confessa a Deus sobre si mesmo quando ele diz: tu conheces teu servo, soberano Senhor. Jeremias capítulo 1, verso 5, Jeremias abre sua profecia com a palavra do Senhor, que estabelece a vocação de Jeremias. Ele diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E para, finalmente, um outro texto, para não delongarmos, Amós capítulo 3, verso 2, a nação de Israel em si
é dito ser conhecida por Deus. Olha o que diz Amós 3:2. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Eu escolhi apenas vocês, apenas Israel. Então, observe que, em última análise, o que importa não é o que eu sei de Deus, mas o fato de que Ele me conhece. É importante aquilo que nós sabemos de Deus, sim, principalmente se está fundamentado na palavra, mas muito mais importante é sermos conhecidos por Deus, porque isso pressupõe eleição, isso pressupõe sermos eleitos, escolhidos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então, eu nunca estou fora da mente de Deus. Todo o meu conhecimento dele se sustenta na iniciativa dele mesmo em me conhecer. Porque eu o conheço porque ele me conheceu primeiro. É como o texto diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então Deus toma a iniciativa de conhecer Abraão. Ele conhece Moisés pelo nome, ele conhece o seu servo Davi, ele conhece Jeremias antes que ele nascesse, ele conhece Israel em oposição às outras nações. Então observa que isso é interessante, né? As referências a ser conhecido por Deus no Antigo Testamento, elas se ligam a algumas ideias muito relacionadas sobre essa compreensão desse conceito. Quais são essas ideias? Como nós temos aí, pertencer a Deus, né? Então a ideia de ser conhecido por Deus no Antigo Testamento tem a ver com pertencimento, ser amado e escolhido por Deus e ser filho de Deus. Bom, pertencer a Deus é interessante porque quando você lê Números capítulo 16, a história da rebelião de Coré e de seus seguidores, Moisés explica que Deus vai separar o inocente do culpado antes de trazer o seu julgamento. E Números 16:5 diz assim: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Ou seja, essa ideia por trás de ser conhecido por Deus estava a ideia de pertencer a Deus. Então ele diz: eu vou lançar julgamento para os rebeldes, Coré e os seus seguidores, mas antes disso, pela manhã, eu vou mostrar quem me pertence, quem pode se aproximar. E a tradução grega do Antigo Testamento, que é chamada de Septuaginta, a versão dos 70, coloca de forma diferente esse verso, quando ela traduz: Deus sabe aqueles que pertencem a Ele. Então a Septuaginta traduz essa palavra aí, ó, pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence, com o texto: Deus sabe aqueles que pertencem a Ele. E no Novo Testamento, quando Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, verso 19, Paulo prefere usar a Septuaginta quando ele vai citar o texto de Números 16:5, ele citando quase palavra por palavra, Paulo vai dizer: o Senhor conhece os que são dele. É interessante isso, que essa noção de sermos conhecidos por Deus. Um indivíduo chamado Adolf Schlatter, que viveu próximo aí de 1852 a 1930 e poucos, era um teólogo protestante, professor de Novo Testamento, né, na região ali de Berlim e etc. Ele traz uma frase interessante. Ele diz o seguinte, concluindo, né, que ser conhecido por Deus, para ele, é ser a propriedade de Deus. É por isso que talvez tanto Êxodo fale, quanto depois Pedro traga de novo esse mesmo texto, dizendo que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a ideia de pertencimento. Segundo lugar, escolhidos por Deus, né? Ser amado e ser escolhido por Deus é uma outra noção por trás dessa ideia de ser conhecido. Essa ligação entre ser conhecido por Deus e ser escolhido por Deus também é introduzido nessa primeira referência explícita ao conhecimento relacional de Deus na Bíblia. Quando você lê Gênesis 18, em conexão com o cumprimento da promessa abraâmica, Deus explica os seus grandes planos para o patriarca, dizendo a Abraão que Abraão se tornaria uma grande e poderosa nação.
e todas as nações da terra seriam abençoadas por meio dele. E no verso 19, leia depois, Gênesis 18, 19, ele conclui com as seguintes palavras: pois eu o escolhi. Ou seja, por causa desse conhecimento relacional, essa relação de ser conhecido por Deus e ser escolhido por Deus. Amós capítulo 3, verso 2 é um outro texto que conecta o ser conhecido por Deus com a eleição divina. O texto diz: escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Eu só escolhi vocês de todas as famílias. Uma versão da Bíblia captura bem a natureza desse vínculo que significa ser conhecido por Deus, né? O que sugere esse verso? Uma tradução diz que de entre todas as famílias sobre a terra, eu só me tornei íntimo de vocês. Isso é muito significativo. Um teólogo estudioso e comentarista do Velho Testamento, especialmente de Gênesis, chamado F.F. Bruce, ele observa que não é nenhuma diferença não existe diferença entre ser conhecido por Deus e ser escolhido por Deus. Então, para ele ser conhecido e escolhido por Deus, ele é algo que não há diferença. Exatamente por isso que ser conhecido e escolhido por Deus também tem um impacto sobre a nossa identidade pessoal. Assim como Abraão e a nação de Israel, Deus nos escolhe com um propósito. Nós somos escolhidos para uma vocação, para uma tarefa, para uma missão. Então, a nossa eleição é para fazer parte de algo muito maior do que nós mesmos. E a nossa eleição coloca uma luz diferente às nossas vidas, o fato de Deus nos ter escolhido. É por isso que Calvino conclui essa tríade aí de sermos conhecidos por Deus, relacionando com o fato de sermos filhos de Deus. Calvino propôs que ser conhecido por Deus simplesmente significa ser contado entre os seus filhos. Essa identidade de ser filho de Deus, que Calvino fala, nós vamos aprofundar mais sobre esse assunto em outro momento. Mas basta dizermos aqui que essa relação dessas três definições aí é quase que como círculos concêntricos, né? E esse tema de sermos filhos de Deus no Antigo Testamento está ligado a dois outros momentos importantes também na história da salvação. Por exemplo, quando Deus adota Israel como seu filho no tempo do Êxodo, leia depois Êxodo 4, 22 a 23, esse é o primeiro momento. Então, que você vê essa ligação, né? Deus adotando Israel como sendo seu filho. Oséias, capítulo 11, verso 1, você vê de novo essa mesma ligação entre o êxodo e a filiação de Israel. No Novo Testamento, Paulo reflete um entendimento semelhante quando ele descreve as bênçãos da nação de Israel como incluindo a sua adoção de filhos, né? Ou serem adotados para filiação. Esse é o primeiro momento. O segundo momento diz respeito a Deus adotando o rei de Israel como seu filho, nessa aliança davídica. Então você percebe como ser conhecido por Deus significa ser contado entre os seus filhos, né? Esse tema de ser filho de Deus se liga tanto ao aspecto de um Israel que foi adotado, né, escolhido por Deus, e aí se torna adotado e se torna filho, quanto ao próprio Deus adotando o rei de Israel como seu filho nessa aliança. 2 Samuel 7,14, Deus diz: eu serei seu pai e ele será meu filho. Uma promessa que é repetida com referência a Salomão, né? Em 1 Crônicas 28,6. Quem vai construir o templo é o meu filho, que é o filho de Davi, que é Salomão, e Deus diz que ele será o seu filho. Então os reis são como que filhos de Deus. Agora a pergunta que lançamos aí é como você pode ver como o fato de ser conhecido por Deus como seu filho se conecta ao nosso tema de identidade pessoal. Como é que isso se conecta a esse tema que nós estamos falando?
A psicologia de desenvolvimento, do desenvolvimento e a psiquiatria tem alguns insights interessantes para nos oferecer sobre isso. Uma psiquiatra, entre outros estudiosos, escrevendo, a professora da Universidade de Sydney também, chamada Loyola Maclean, ela explica algumas coisas quando se trata de identidade pessoal. Ela explica que quando se trata de identidade pessoal, nesse livro aí, eu trabalho sobre isso, quando se trata de identidade pessoal, o self se forma dentro e por meio de relacionamentos, e em particular de relacionamentos de apego. Ela vai falar sobre a teoria do apego, que para ela ajuda a explicar o papel fundamental que, por exemplo, os pais desempenham em dar aos filhos um senso de identidade estável. É por isso que você pode ler ela dizendo, na teoria do apego, nossos primeiros relacionamentos de apego fomentam o desenvolvimento de nossas representações de nós mesmos e dos outros. Então, as crianças desenvolvem um senso de identidade seguro e positivo quando seus pais lhes dão uma fonte são para eles uma fonte de apego seguro. E aí ela continua dizendo, a segurança precoce promove um eu estável e uma narrativa coerente sobre si mesmo. A relativamente coerente e estável identidade pessoal, sustentada por um forte e seguro senso de si, se mostra crítica para a psicologia da saúde e bem-estar. Então, observe aqui que ela vai explicar o que nós estamos dizendo é que pais envolvidos e amorosos conhecem os seus filhos intimamente. Na verdade, o bem-estar de uma criança parece inicialmente depender menos em saber sobre seus pais do que em ser conhecido por eles. Olha como isso é interessante. Os vínculos de apego são vitais em ambas as direções, mas o cuidador é fundamental. Ou seja, em suma, os pais dão aos filhos a sua identidade ao conhecê-los. Crianças são nomeadas por seus pais e recebem as suas primeiras experiências a partir deles. Os pais passam a conhecer a personalidade de seus filhos, gostos e desgostos, capacidades físicas, necessidades e desejos, e eles então transmitem os seus próprios gostos, valores, a sua própria visão de mundo aos seus filhos. Então, na verdade, os pais desempenham um grande papel na formação e manutenção da identidade dos seus filhos, especialmente quando são jovens. É o que ela diz nos seus estudos, na sua teoria do apego, né? Por sinal, é muito interessante aí, nós percebemos que existe uma fundamentação até nessa relação de nós com nossos pais e de nós como sendo filhos de Deus. Então, eles estabelecem as configurações para as nossas vidas e eles refletem de volta a nós mesmos, a nossa identidade. Isso mesmo na fase adulta. Então, a ideia de receber a sua identidade como um presente relacional dos seus pais, ela é sugestiva de como ser conhecido por Deus como seus filhos contribui para a identidade pessoal do crente. Então, Deus nos dá a nossa identidade como seus filhos por conhecer-nos intimamente e pessoalmente, assim como os nossos pais transmitem a nossa identidade também por nos conhecermos íntima e pessoalmente. Qual seria a nossa conclusão daquilo que nós estamos dizendo? O problema com o definir a si mesmo é que essa coisa de definir a si mesmo, ela ignora o fato de que nós somos criaturas sociais. Como nós já temos feito, mesmo em outros estudos sobre identidade, sabe? Fica claro que cientificamente existe uma construção da identidade partindo do coletivo, partindo do relacional, partindo do social. Então, o self como um indivíduo autônomo, ele não existe. E isso, a Bíblia traz um fundamento grande para isso, né? Nós somos definidos por nossos relacionamentos. Então, em contraste com esse dictum
Descartes, cogito ergo sum, penso logo existo, que marcou aí essa cisão do conhecimento cartesiano, a Bíblia coloca de uma outra maneira, né? Ela não, não coloca penso, logo existo, mas nós poderíamos dizer que a Bíblia coloca sou conhecido, logo sou, logo existo. Ou seja, eu não existo porque eu penso ou porque eu tenho consciência de mim mesmo, como Descartes vai perceber. Ele vê um senso de si, um self, porque ele conseguia pensar. Então, se ele pensa sobre ele mesmo, ele existe, não era algo inexistente, ou uma fantasia, ou um pensamento, ou imaginação. Mas eu não existo porque eu penso, ou porque eu tenho consciência de mim mesmo. Eu existo porque o Criador me dá consciência que eu existo, me dá consciência de quem eu sou. Então, esse é o fundamento do que nós estamos dizendo sobre identidade pessoal, fundamentado nas Escrituras. Sou conhecido, logo sou. Então, o fundamento do conhecimento de nós mesmos, da nossa própria identidade pessoal, se estabelece quando nós percebemos que somos conhecidos por Deus. Então, segundo o Velho Testamento, a nossa identidade pessoal precisa ser construída, fundamentada, baseada no fato de que nós somos conhecidos por Deus. Quais são as implicações? Como nós dissemos, somos conhecidos por Deus, quer dizer, pertencemos a Deus, somos amados e escolhidos por Deus e, por fim, somos filhos de Deus. Ok? Então, nós vamos encerrar essa aula agora. Na próxima aula, vamos trabalhar um pouco, então, sobre essa ideia desse conhecido por Deus no Novo Testamento. Ok? Então, te espero até o nosso próximo encontro.